Boa noite. Enquanto o pessoal vai entrando, hoje vou mandando aviãozinho, mas já apresentando para vocês o tema da live de hoje é estresse, sono e emoções. Acho que é um assunto aí que poucas pessoas se interessam, talvez, ou poucas pessoas estejam precisando. Eu tô mandando aqui a live, o aviãozinho para o pessoal. Dando. Deixa eu já pôr meu celular no mudo, porque ele já está apitando. Oi, Vi. Tudo bem? Então, o tema da live de hoje aí vai ser estresse, sono e emoções. Na verdade, já respondendo uma das perguntas que foi colocada lá na caixinha, qual que é a relação dos três? E, na verdade, o estresse e as suas emoções, na verdade, não saber lidar com as emoções pode influenciar o seu estresse, te levar a ter mais estresse, e isso vai também afetar o seu sono. Então, é importante a gente não controlar, mas a gente cuidar dessas três áreas para que a gente tenha mais saúde, tá? E também saúde física. O foco da live de hoje vai ser falar sobre saúde mental e emocional, só que isso vai interferir também na nossa saúde física. Então eu vou até explicar mais como que funciona isso durante a live, mas já adiantando a nossa mente e as nossas emoções vão interferir em muitas questões de saúde. Pode ser que seu problema de saúde, a raiz dele seja uma questão emocional, tá bom? Mas eu vou falar mais sobre isso no decorrer da live. E que falam de sono, estresse e emoções. O primeiro assunto que eu vou trazer para vocês é o sono, tá bom? Talvez aí grande parte de vocês já sabem um pouco sobre os benefícios do sono, para que isso é importante, e, enfim, dicas de como ter um sono melhor. Então, mas eu vou passar mais um pouco aqui para vocês e depois eu vou dedicar o máximo da live aí para estar falando mais sobre o estresse e as emoções, ok? Então vamos lá, eu tô com as minhas anotações aqui para não me perder, porque senão eu vou começar a falar e essa live não vai terminar. Então eu selecionei algumas informações aqui para estar trazendo para vocês, e se depois, se tiver necessidade, a gente pode estar fazendo uma outra live num outro momento. Deixa eu só tirar aqui, porque se eu trombar vai cair a garrafa de água. Então vamos lá. Sono é algo que muitas pessoas têm falta. Acho que uma das coisas que as pessoas mais me procuram, inclusive, perguntando ou pedindo dicas dos óleos essenciais, principalmente em relação ao sono, como elas podem melhorar o sono. E se a gente for ver aí, eu tô com a luz aqui, eu não tô enxergando direito, o que eu queria que vocês pensassem? O que é mais importante? A dieta, a atividade física ou o sono? Na verdade, talvez os três são muito importantes, mas se a gente for selecionar um mais importante ali, seria o sono, tá? Inclusive isso, eu estava estudando sobre isso, eu achei muito interessante quando eu li um artigo falando sobre isso, que se for para escolher algo mais importante entre dieta, atividade física e o sono seria um deles. E muitas pessoas, infelizmente, boa noite, Mari, muitas pessoas, infelizmente, têm problemas com sono. Tem insônia, tem distúrbios do sono, tá? E isso, deixa eu só tirar aqui, porque a luz está bem no escrito e eu não estou enxergando. Eu tenho dado aqui para passar para vocês. Pronto, agora eu estou enxergando. Falando dos dados de sono no Brasil, 40% dos brasileiros têm distúrbio com sono, tá? Então é praticamente quase metade. Só que tem outro dado mais interessante. 72% dos brasileiros sofrem de alguma doença que está linkada a problemas de sono. Então, às vezes a pessoa não tem um problema de sono específico, mas ou talvez ela não sente ali a questão, a qualidade não é tão boa, mas ela não tem sentido, não tem percebido, e esse sono de má qualidade está levando para outros problemas, outras doenças. E qual que é o benefício do sono? Por que é tão importante a gente cuidar do nosso sono? O sono vai nos ajudar na recuperação física e mental. Então, ontem eu falei da importância de praticar atividade física. Se você praticar atividade física e não cuidar do seu sono, você não vai ter a recuperação que o seu corpo precisa. Tá? Para a mente também, se você está estudando, se você está desenvolvendo um projeto, se você está fazendo algo ali que você tem, o seu cérebro está funcionando muito, está borbulhando de informação, você também precisa ter um bom sono para que ele possa se recuperar, inclusive processar todas aquelas informações, tá? O sono também vai influenciar na imunidade. Então, se o seu sono é de má qualidade, você vai ter uma imunidade
mais baixa, e a imunidade baixa você fica às vezes mais fácil você ficar doente, ok? E também atrapalha a perda de peso. Então talvez se você está brigando com a balança, pode ser porque você não está tendo um bom sono, mas você melhorando o seu sono, isso vai ajudar na perda de peso. Mas perda de peso é o assunto da live de quinta-feira, não vou falar sobre isso, mas só para você saber que o sono também interfere na perda de peso, tá? E também uma coisa que é importante do sono, as pessoas, eu vou falar mais sobre algumas dicas, mas é importante ter uma consistência no sono, tá? Não dormir pouco uma noite e dormir muito em outros dias, eu vou falar mais sobre isso. Porque isso vai deixar o seu organismo meio bagunçado. Então é importante você ter uma consistência e dormir na mesma hora e acordar na mesma hora. E eu já vou falar mais sobre isso, falando das dicas. Então se você tem problemas com sono, você está passando por insônia. Oi Camila, minha prima. Se você está passando por problemas de sono, distúrbios do sono, algumas dicas para você. Alimentação e atividade física. Isso nunca vai fugir. Se você quer cuidar da sua saúde mental, emocional e física, não tem como. Você não vai fugir de uma alimentação de qualidade e da atividade física, tá? Falei mais sobre isso ontem. A live ficou gravada sobre os fundamentos para você ter uma boa saúde. Eu falei sobre o sono, né? Só pincelei, na verdade, vou falar mais sobre a parte de estresse e sono hoje. Já comecei a falar do sono. E alimentação e atividade física também, eu falei ontem, dei algumas dicas também de como melhorar a sua alimentação e dicas para você começar a praticar atividade física, ou se você já pratica, para você potencializar isso aí, tá? Então, quando você se alimenta bem e pratica atividade física, você vai ter um sono melhor. A dica da atividade física em relação ao sono: o ideal é você fazer de manhã, tá? Porque isso vai potencializar em muitas coisas, tem benefícios da atividade física logo de manhã. Mas se você não consegue fazer de manhã, você não gosta de fazer de manhã, você prefere fazer à tarde ou à noite, não tem problema nenhum. Você pode fazer atividade física à noite, mas a dica é fazer no máximo aí até 3 horas antes de você ir dormir, tá? Porque a atividade física vai acelerar aí o seu batimento cardíaco, vai te despertar. Se você fizer atividade física e logo for dormir, o seu corpo vai ter aí um tempo que ele vai precisar para acalmar, tá bom? Então são as dicas. Como eu já falei, manter um horário, buscar sempre ir dormir e acordar no mesmo horário, para que o seu corpo ele crie esse ritmo, essa rotina de sono. Então ele vai entender que agora é hora de dormir e depois vai entender que é hora de acordar. O que acontece? As pessoas estão vivendo muito estresse, o dia muito corrido, de segunda a sexta, trabalho, isso e aquilo, os afazeres, e elas não estão dando prioridade para o sono durante a semana, e aí no fim de semana elas querem fazer tudo, desfrutar da família, cuidar da saúde e dormir a tarde inteira. Não tem como a gente fazer todas as coisas no fim de semana. Inclusive, eu esse dia estava gravando um vídeo e eu falei sobre isso. A nossa vida é de segunda, na verdade de segunda a segunda, a nossa vida. Mas o que acontece? As pessoas estão deixando de viver ou cuidar da sua vida, da saúde, do sono, dos relacionamentos de segunda a sexta. E elas querem fazer tudo isso no fim de semana. E elas não conseguem, não dão conta. Isso vai gerar mais frustração, decepção e estresse, que é o que a gente vai falar mais ao decorrer da live. E isso é ruim também para o sono, porque o seu corpo não consegue entender, tá? E o importante é que, lembrando, não é quantidade de horas de sono, mas principalmente a qualidade do seu sono. Então, se você quer dormir melhor, alimentação, atividade física, manter os horários, evitar álcool, cafeína, nicotina e tecnologia antes de dormir. Tá? Por exemplo, eu evito tomar café depois das 5 horas da tarde por conta da cafeína. Mas às vezes a gente deixa a cafeína, deixa outros e esquece tecnologia, né? A gente está com o celular na mão o tempo todo ou com o computador e fica o dia inteiro ali, lives e conversando com as pessoas. E a tecnologia, a luz que os aparelhos emitem, eles despertam, eles deixam a gente mais alerta e vigilante. Então, se você usa muito tecnologia antes de ir para a cama, isso vai despertar, ele vai inibir a produção de melatonina do seu corpo, tá? A melatonina é o hormônio que vai, vamos dizer, o hormônio do sono. É ele que vai limpar a sua mente, é ele que vai dar um sono reparador. Então, se você não produz melatonina, você não descansa. Então, a melatonina é muito importante. Se você quiser sentir necessidade de fazer uma suplementação de melatonina, você pode falar com o médico a respeito disso, tá? Mas tem maneiras naturais de a gente produzir melatonina. Seguindo essas dicas que eu tô dando, já vai contribuir, ok? Deixa eu ver aqui o que mais. Uma dica da tecnologia.
acho que todos os celulares têm uma função de você desligar a luz azul, tá? A luz azul, principalmente essa que dá esse sentido de vigilância, de alerta. Eu desligo meu celular, ele é automático, 7 horas da noite, ele desliga a luz azul dele, tá? Então ele já tem, não atrapalha tanto aí a melatonina. Tem computadores, notebooks que também fazem isso. O meu tem essa função. Eu não sei, o meu é o Mac. Se você tem um MacBook, você pode desligar a luz azul do seu Mac para estar utilizando, que vai contribuir aí para não atrapalhar muito o sono, ok? Temperatura do quarto também você pode estar adaptando aí, dependendo de onde você mora, talvez seja mais difícil ou mais fácil, mas o ideal é quanto menos você estiver passando calor, tá? Ou mais um pouco mais para o frio, vai te ajudar a ter um sono melhor, de melhor qualidade. Inclusive, no inverno a gente acaba dormindo melhor por conta disso, ok? E acalmar a mente antes de deitar. Como você pode fazer isso? Evita, se você assistir um filme antes de dormir, evita assistir filme de guerra. Evita assistir terror, suspense, ok? Você pode ler um livro que você gosta, ou fazer alguma coisa, bater papo com alguém da sua família, ler um livro, deixa eu ler, né, um livro. Enfim, você pode ser bem criativo aí, fazer algo que você gosta, ficar pensando na vida, enfim. Você pode fazer algo para ir acalmando e relaxando, para que a hora que você for deitar, sua mente esteja mais tranquila, mais relaxada, para que você possa, facilite você a pegar no sono, ok? E como eu sempre falo, da importância dos óleos essenciais na nossa rotina, para nos darem mais saúde mental, emocional. Eu vou falar mais sobre isso. Eu estava estudando hoje para trazer conteúdo para vocês. Eu fiquei encantada com o conteúdo que eu estava estudando, encaixando todas as coisas. Então, se você quer saber como encaixar estresse, emoções, crenças, óleos essenciais, memórias, vocês ficam até o final e vão mandando o aviãozinho aí pro pessoal, tá bom? Então, de óleos que vão auxiliar no sono. A lavanda é um deles, inclusive ele é o mais conhecido, tá? Que eu uso todas as noites. A lavanda já tem pesquisas que mostram que ela ajuda na produção de melatonina, que é o hormônio do sono que eu falei. Então, ele vai ajudar você a ter um sono reparador, ok? Você pode estar usando de modo aromático, passar na sola do pé, como eu utilizo, da maneira que você preferir. Ele vai te ajudar a ter um sono de melhor qualidade. Outro óleo que você pode estar utilizando também para o sono, que vai auxiliar, é o Serenity. O Serenity é uma mistura de óleos, por causa da luz está o reflexo aí, você não consegue ver. Mas ele é um blend de óleos, tem lavanda e tem outros óleos que também auxiliam no sono, tá? Quais são os benefícios do Serenity? Ele ajuda as pessoas que estão com insônia, as pessoas que têm dificuldade em pegar no sono e manter-se dormindo, tá? Se você vive acordando à noite, você pode utilizar o Serenity, que ele vai te ajudar a ter um sono constante, tá? Dormir a noite toda. E um outro óleo muito utilizado, eu amo usar esse óleo para dormir, quando eu tô muito cansada, eu passo uma gota dele na sola do pé. Esse óleo aqui, na verdade, eu passo uma gota na sola dos dois pés, porque ele é bem grosso, o nome dele é Vetiver. Como ele é bem grosso, ele rende mais, ele consegue espalhar mais, tá? Porque ele é mais denso. Então, uma gota você consegue espalhar nos dois pés. Você não vai espalhar no pé inteiro. Eu passo mais no dedão, porque ali tem os maiores poros e é relacionado à parte do cérebro, tá? Então, ele vai ajudar a acalmar a mente para você dormir melhor. Então, esse é o Vetiver, é uma raiz. Ele vem do Haiti, inclusive, tá bom? Então, toda vez que você usar e adquirir um Vetiver, você está contribuindo aí com o empregos no Haiti, ok? Então, ele vai ajudar na insônia. Deixa eu ver aqui o que mais que ele ajuda. Irritabilidade, se você está sempre irritado, ele vai ajudar. Ele ajuda também pessoas com sintomas aí de TDAH, tá? Ele vai ajudar aí a acalmar, a centrar, ele vai trazer foco e concentração. E ele também auxilia pessoas que têm aí depressão e ansiedade, tá bom? Tudo isso o Vetiver. Então, assim, tem outros óleos que ajudam no sono. Cedro, camomila, bergamota... enfim, tem o copaíba, tem vários que vão auxiliar no sono. Eu dei essas dicas que são alguns para você que tiver aí curiosidade, para você estar utilizando, se você tem insônia, se você conhece alguém que tem insônia, esses óleos vão contribuir. E não se esqueça de fazer essa higiene do sono e praticar essas dicas que eu falei anteriormente, porque tudo isso vai contribuir com você ter um sono de melhor qualidade. Cuide do seu sono, tá? Seu sono, como eu falei, pode estar trazendo estresse,
Quando você tá com sono, você não dorme bem e você dirige, você dormiu muito mal, é quase que semelhante você dirigir bêbado, para você ter uma ideia de como que o sono é importante. Talvez você tá brigando sempre com as pessoas, pode ser falta de sono, tá? Pode ser que as coisas não estejam fluindo, pode ser o sono. Então o sono, ele é vital, é muito importante para a nossa saúde. Então priorize o seu sono, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida de sono, pode colocar aí nos comentários que eu vou respondendo. Mas eu vou começar agora a entrar no assunto de estresse e emoções. Inclusive, se vocês puderem colocar aí nos comentários o nível de vocês aí de estresse, lidar com as emoções, ou quando se fala sobre esse assunto, o que vem à sua mente, como que você reage nos momentos de estresse e emoção. Até para eu saber aqui algumas coisas que eu vou vendo de vocês, para eu dar esse feedback também com algumas dicas para ajudar vocês em relação a isso, tá? Vocês podem ir colocando aí, eu vou explicando aqui, eu vou lendo e vou respondendo. Uma coisa que eu queria trazer de um dado para você. Eu estava num evento, no Intercoaching, ouvindo uma neurocientista falando, o nome dela é Caroline Leaf, eu acompanho muito ela, e ela está explicando ali sobre a parte de neurociências e como que isso afeta as emoções e tudo mais. E eu lembro daquele dado que eu anotei no caderno, mas eu nem precisei anotar, aquilo me marcou mesmo de quando eu vi e entendi a importância da emoções. O que ela disse? As pesquisas aí mostram, ela compartilhou que as pessoas estão morrendo de 15 a 25 anos antes do que elas deveriam, ok? Por conta de quê? Por conta de doenças que são causadas pelo estilo de vida. Na live de ontem eu falei bastante sobre estilo de vida, a importância de a gente ter um estilo de vida saudável, e se você não tem um estilo de vida saudável, isso vai afetar a sua saúde física, mental e emocional. E isso pode te levar a morrer antes do que você deveria, por alguma doença que pode estar sendo causada por isso, tá? E o que ela falou dentro dessa questão de estilo de vida? 2 principais fatores. De 15 a 25% disso é por conta da alimentação. Então, eu já falei, eu vou falar sempre nessa tecla, a importância da alimentação. Então, as pessoas, você precisa melhorar o seu estilo de vida em relação à alimentação, porque você pode ter algo lá na frente. E os 75 a 85% do restante, dos motivos que as pessoas estão morrendo antes do que deveriam, e olha, 15 a 25 anos antes, tá? É por conta de quê? De não saber gerenciar a mente. Exatamente. E falando de mente aqui, a gente pode englobar pensamentos e sentimentos, tá? Porque tanto os nossos sentimentos, as nossas emoções, quanto os nossos pensamentos, eles estão na mente. Então, a gente precisa aprender a gerenciar a mente. E falando aqui de emoções, eu coloquei o nome até da live de emoções, que acho que é o que as pessoas mais falam, mas de maneira mais técnica, cientificamente falando, eu vou diferenciar para você emoção e sentimento, tá? Emoção, não existe emoção ruim. Emoção é algo natural, é algo que acontece alguma coisa e aquilo gera uma emoção em você. Por exemplo, alegria, ou tristeza, ou medo, ou alegria, ou raiva, tá? São as 4 emoções bases aí. Então, isso são emoções. O que é o sentimento? É o significado que você deu para aquilo. Então, não tem como você não querer sentir, ter uma emoção, ou achar que a tristeza é ruim. Vou falar mais sobre isso. Toda emoção ela é boa e ela tem um significado. O que a gente precisa é entender a emoção e dar o significado correto para aquilo. Isso é gerenciar a mente, tá? E dentro disso vamos assim, entender como que a emoção vai agir no meu corpo, desenvolver a inteligência emocional e algumas técnicas também que você pode ter, mudando o pensamento. E tudo isso, todo esse conjunto de coisas vai te ajudar a estar gerenciando a sua mente. E quando você gerencia a sua mente, você vai estar aí gerenciando toda essa parte emocional e também o estresse, que é uma consequência desse turbilhão às vezes na mente que a gente não sabe como lidar, ok? Então, essa diferença de emoção e sentimento. Mas toda vez que eu falar de emoção, eu vou falar de uma química, tá? E aí quando eu falar algo, quando você dá um significado, ou que aquilo como você viu aquilo, a sua percepção daquilo, isso você traduziu a emoção, que é o seu sentimento. Então vamos lá. Toda vez que acontece algo na sua vida, desde que você nasceu até no seu dia a dia hoje, boa noite, Dilane.
Isso vai gerar o quê? Vai gerar uma emoção. A emoção é um instinto, tá? Você não controla, como eu falei anteriormente. Essa emoção vai gerar uma resposta química no seu corpo, ou seja, ela vai produzir ali neurotransmissores, vai produzir química, vamos por assim, ficar mais simples aqui, no seu cérebro, que vai espalhar por todo o seu corpo, e isso vai trazer uma reação do seu corpo. O que isso quer dizer? Vou trazer o exemplo da raiva. Quando acontece algo, aquilo desencadeou a raiva na sua mente, aquela raiva, aquela emoção liberou uma química no seu corpo que fez o coração acelerar, que você ficou vermelho, ficou quente, você põe a mão no rosto, você tá quente. Não sei se alguém já passou por uma situação assim, tá? Isso é o processo que acontece. Uma emoção gera uma química e essa química leva algum efeito no seu corpo. Então, que a gente já está começando a ver que as nossas emoções estão relacionadas ao nosso corpo. Por isso que eu sempre bato na tecla. Saúde é saúde física, mental e emocional, porque uma interfere na outra, ok? E aí o que acontece? Você passa por muitos estresses no seu dia a dia. Isso vai trazer um estresse emocional. Boa noite, pessoal que está entrando aí. Então isso vai trazer um estresse emocional, como eu falei, vai ter um efeito no corpo. E aí não só, talvez, seu coração acelere e o seu quente contra a raiva, mas emocional, isso acontecendo com frequência todos os dias, passando por essa situação. Hey, Sophie! Se passando por essa emoção, esse estresse está sempre ali, sempre trazendo aquela emoção, vai te gerar problemas de saúde, por exemplo, dores, estômago, gastrite. Eu já falei até ontem sobre isso. Eu já tive dores nas costas, dores das articulações, gastrite, tudo por estresse. Tá? Situações às vezes que acontecem, a gente não sabe lidar com aquilo na nossa mente e a gente vai guardando aquilo e chega uma hora que aquilo vai para o nosso corpo. Então, às vezes até o seu sono, se você está tendo dificuldade com o sono, se você está com a imunidade baixa ou talvez alguma questão de dores, como eu falei, pode ter uma raiz emocional, um estresse emocional, tá? Então, por isso que é importante a gente cuidar também da nossa mente. E aqui eu vou pedir vocês me ajudarem aqui. Eu vou explicar uma questão mais científica, mas eu prometo que eu vou deixar um pouco mais didático. Mas é importante para vocês entenderem como isso funciona. E se você já assistiu o filme divertidamente, vai ficar mais fácil, porque eu vou fazer algumas ligações com o filme para ficar mais didático. Então, quem já assistiu, inclusive, põe aí pra mim, ou se você não assistiu, até pra eu saber o que eu falo do filme. E se você não assistiu, eu indico você assistir depois dessa live, pra você entender um pouco melhor como que essa questão de emoção e memória vai funcionar, tá bom? Então, nós temos lá no nosso cérebro, no sistema límbico, tem o hipotálamo. O hipotálamo, ele é o centro de controle e comando. Então, dentro lá do filme, é como se fosse ali a mesa de controle, tá? Onde eles vão mandar a informação e gerar algo. Então, esse centro de controle, ele vai pegar aquele pensamento e aquela emoção do ambiente que você estava, ele vai transmitir essa informação para o seu corpo, tá? E aí, tudo que o seu hipotálamo acredita e absorve, ele manda a informação para o seu corpo. Eu vou falar mais sobre esse ciclo mais pra frente, para não perder aqui o raciocínio, mas pra você entender, a gente tem o hipotálamo, é o centro de controle, ele vai mandar as informações pro seu corpo de tudo que você recebe, ok? E aí a gente vai começar a falar um pouco mais do sistema límbico. O que é o sistema límbico e por que eu tô falando dos óleos essenciais? A Silvânia assistiu. Por que eu tô falando dos óleos essenciais? Os óleos essenciais, quando você usa ele de modo aromático, que é a aromaterapia, o nosso olfato, tá? Você inala um óleo essencial, o nosso olfato, no nosso bulbo olfativo, ele tem receptores neurais e ele vai pegar essa informação daquele óleo essencial e ele vai levar para o sistema límbico, tá? O sistema límbico, ele é o responsável, de maneira geral, pelas emoções, pelas memórias, onde as nossas memórias estão instaladas, estão guardadas. Então, o nosso olfato está muito ligado com a questão emocional, por isso que a aromaterapia é uma grande ferramenta para a gente estar auxiliando aí as nossas emoções e a nossa mente, tá? Então, dentro do nosso sistema límbico, que é esse mais primitivo, tá? Que é o instinto, você recebeu a informação e se você é guiado pelo seu sistema límbico, você está sempre reagindo às coisas. Mas se você aprende a desenvolver a inteligência emocional, que é o pensamento crítico, você capta aquela informação, você dá um significado e você age de uma maneira intencional, tá? E aqui entra a parte da inteligência emocional. Então, o sistema límbico, emoções.
Dentro do sistema límbico nós temos a amígdala. Se você já viu alguma live ou algum conteúdo de neurociência, provavelmente eles já falaram da amígdala. A amígdala, ela é uma parte ali do cérebro que ela tá ligada ao medo, tá? A função dela é o quê? É sobrevivência. Então, ela vai levar o medo, ela vai sempre ter uma resposta de luta e fuga. Ou ela pode também te paralisar, tá? Então, a amígdala, sempre lembre, amígdala, medo, sobrevivência. Essa é a função da amígdala. Quando você inala um óleo essencial, ele vai estar trabalhando ali, mandando informação para todo esse sistema límbico. Então, se você, por exemplo, tá com medo de alguma coisa que te paralisou, você pode estar utilizando um óleo essencial que vai mudar aquela mensagem, mudar aquela química. Então, você pode mudar a emoção que você está sentindo, tá? Vou falar mais sobre isso mais pro final da live, mas já adiantando para você, porque eu tô falando da importância do olfato, porque ele vai agir nessa parte do nosso cérebro. Então, vamos lá. A amígdala, além de tudo isso, ela é o depósito dos nossos traumas. Então, tudo que você vivenciou lá na sua vida, aquilo criou uma memória. Falando do filme Divertidamente, você vê que a Riley, acho que é o nome da menina, ela tem ali as bolas de memória, né? Cada bolinha que surge lá é uma memória que surgiu. E aquela memória, ela surgiu como? Estou aqui pela indicação da Vi. Seja bem-vindo, Leandro. A Vi é gente boa. Obrigado pela presença. Qualquer dúvida, depois pode mandar também. Então, vamos lá. Aquela memória que a Riley formou no filme, foi formada lá no sistema límbico dela, com uma emoção que aquilo gerou. Tanto tem a bola amarela, que é da alegria, tem a bola azul, que é da tristeza, ok? Então, as nossas memórias são formadas assim, por um evento e uma emoção que aquilo surgiu e o significado que você deu àquela emoção. E todas essas memórias vão ficar armazenadas lá nesse sistema límbico. E o que acontece? Aconteceu algo externo, ok? Aquilo levou lá para o sistema límbico e ele já vai reagir àquilo. Então, às vezes, aquilo vai gerar uma emoção, aquele estresse, você não saber lidar com a sua mente, com as suas emoções, você vai liberando químicas no seu organismo e que isso pode ser prejudicial, tá? Por exemplo, você pode ficar mais para baixo, mais depressivo, mais ansioso, aumentar o cortisol, e o cortisol alto vai atrapalhar seu emagrecimento. Então, eu estou trazendo aqui para vocês verem que muitas questões de saúde e emocionais, elas na verdade têm esse link com como nós lidamos com a nossa mente. Como eu falei lá no início, inclusive, retomando que tem gente que entra na live agora, as pessoas estão morrendo de 15 a 25 anos antes e 75 a 85% do motivo é por não saber gerenciar a mente, tá? Então, é muito importante a gente cuidar dos nossos pensamentos. Então, vamos lá. Como que funciona? Vou retomar aqui na parte de neurociência rapidinho, eu já vou para a prática. Amígdala, medo, luta e fuga, ok? Uma experiência ativou uma emoção lá na minha amígdala. O que ela vai fazer? Ela vai enviar mensagem para o hipotálamo, que é o comando, lembra da mesa de comando lá do filme? E ele vai mandar uma informação para o nosso corpo. E essa informação, no caso, se foi algo ruim, ele pode mandar liberar mais estresse. E o excesso de estresse no nosso corpo, por que o estresse, vou até abrir um parênteses, o estresse ele também é importante, tá? O estresse tem a sua função. Se você tá num lugar e tem um cachorro ali que quer te atacar, é o estresse que vai ser gerado em você que vai te dar energia e impulso para sair correndo, tá? Então o estresse é importante. O problema é qual? Que nós estamos vivendo em constante estresse. Do momento que a gente acorda, do momento que a gente vai dormir. É estresse atrás de estresse. Então é estresse crônico, não é um estresse por um momento específico, tá? Então esse que é o problema, é você estar sempre com esse estresse e o seu corpo tá jogando lá para sua amígdala que ela tá sempre vigilante. Por isso que às vezes a pessoa tá com dificuldade de dormir, não consegue acalmar, tá com muita ansiedade, porque a amígdala dela, que é o luta e fuga, ela tá sempre acesa, porque ela tá com perigo constante. É o perigo de alguém vir e brigar com você. É o perigo da conta que está chegando e você está pensando no boleto que vai ter que pagar. É o perigo de talvez sair na rua e acontecer um problema. Então as pessoas estão sempre... Vou dar inclusive uma dica. Evitem assistir noticiário ou enfim, a mídia ou o que você vê aí que acaba colocando mais medo e deixando a gente com mais esse senso de vigilante.
tá? Porque o nosso organismo, ele não consegue lidar com isso. Isso vai te trazer prejuízos no médio e longo prazo, principalmente para o emocional, como eu falei, vai afetar o físico. Então, quando a nossa amígdala está lá, em estado de vigilante, ela vai estar sempre liberando o cortisol para o nosso organismo, que é o hormônio do estresse. Por isso que as pessoas estão estressadas. E aí isso vai afetar, como eu falei, tantas coisas. Talvez que você não está conseguindo fazer, ou aquela atividade física que você não consegue, ou alimentação. Eu falei tanto em importância da alimentação, eu vou falar aqui um parênteses. Pode ser que você não esteja conseguindo ter uma alimentação legal, uma alimentação de qualidade, porque você está com muito estresse. E aí o estresse, o que ele vai te fazer? Ele vai querer, algum momento, você está lá, cheio de cortisol, seu cérebro não aguenta. E o que ele faz? Eu preciso de dopamina, eu preciso de algo que me dê prazer. E aí o que ele vai fazer? Ele vai lembrar que lá atrás você comeu aquele brigadeiro, aquele bolo de chocolate te trouxe prazer. E aí você vai pro bolo de chocolate para liberar dopamina no seu corpo, na sua mente, tá? E aí você come aquilo e você sacia. Nossa, que delícia, aquele chocolate, aquele bolo, aquele brigadeiro. Só o que acontece? É algo só por um instante, não é algo permanente, porque a sua mente está sempre cheio de cortisol, que é o hormônio do estresse. E aí você come aquilo, você depois começa a se sentir culpado por ter comido e ainda você está lutando com a balança porque está comendo sempre o que não deveria. Então talvez você está tendo dificuldade de melhorar a sua alimentação porque você está vivendo de baixo estresse. Tá vendo como tudo está interligado? Eu falei muito ontem sobre esses fatores e eu acredito que os assuntos das próximas lives essa semana também vai estar tudo ligado. Então, basicamente é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar no comentário, tá bom? Que eu vou aqui respondendo. E aí o que acontece? A gente teve isso eu não tô falando de hoje, que eu tô dando o exemplo de hoje, que acontece hoje, nosso estresse. Só que eu preciso abrir um parênteses. Tudo que aconteceu lá atrás no nosso passado, se a gente não trabalhar aquilo e não saber resolver essas questões na nossa mente, a gente vai continuar revivendo aquilo todos os dias. Se você não fechar momentos na sua vida, você vai estar sempre revivendo eles. Por exemplo, você foi muito criticado lá na infância. Pode ser que hoje não seja nem as pessoas que estão te criticando, mas lá dentro da sua mente, uma vozinha está sempre te criticando. Se você não fechar esse episódio lá atrás, você vai continuar nessa autocrítica diariamente. Então a gente precisa lidar com a mente, com as emoções no presente e ressignificar as memórias do passado. E isso é uma coisa, inclusive, que fala um pouco lá no filme de Divertidamente. Que é o quê? Você pegar aquela emoção que estava ali e o que eles fazem? Os personagens ali, né? Eles tocam ali e as emoções começam a ter, as memórias começam a ter emoções mescladas. Antigamente ela tinha uma emoção, era 100% alegria. A outra emoção era 100% tristeza. A outra emoção era 100% medo. Depois, no decorrer do filme, eles entendem a importância de todas as emoções. Então, pode ser que você tenha que pegar uma memória lá do seu passado, trazer ela para o seu presente, ressignificar, colocar outras emoções ali e trazer um novo significado para aquilo, para que você possa voltar ela para o lugar dela e ela não continue te prendendo, tá? Então, tô trazendo do filme, se você assistiu fica mais fácil, não, como eu falei, indico você assistir, tá? Então, o que acontece? Se você tá com aquela emoção que você não trabalhou lá atrás, você suprimiu aquela emoção, ela tá guardada lá, você não trabalhou ela, uma emoção suprimida, ela vai depois ser expressa, ela vai ser posta para fora no seu corpo. Então, às vezes, como eu falei, alguma dor que você tem ou alguma questão física, ela vem por uma questão emocional. Por isso que tem aumentado muito a questão de doenças psicossomáticas, que é o quê? Doenças físicas, mas que a origem dela é da psique, que é da mente. Então, você não trabalhar sua mente vai te trazer doenças. Fibromialgia, várias outras dores, enfim, tem várias doenças aí que são psicossomáticas. Talvez você conheça alguém que tenha aí uma doença psicossomática, talvez você tenha e tem crescido, inclusive, essas doenças e a frequência que as pessoas têm tido. Então, basicamente, é isso que eu queria explicar para vocês sobre isso. Uma outra coisa, os pensamentos ruins, as emoções ruins, elas não só vão gerar tudo isso que eu falei, mas elas danificam as células do nosso corpo. As nossas células começam a ficar mais frágeis e deformadas, tá? Por isso que acaba surgindo as doenças que eu falei. Eu até coloquei aqui exemplos de doenças
Não, coloquei depois num outro material. Mas eu vou dar um exemplo da ansiedade, tá? Não estou generalizando, existem várias coisas que podem levar à ansiedade, mas um grande motivo que as pessoas têm ansiedade é que, na verdade, a ansiedade é uma proteção do seu organismo, tanto a ansiedade quanto a depressão. Então, o que acontece? Você viveu algo, você experimentou algo ruim, não trabalhou, aquilo ficou guardado. Quando você se vê ali, você imagina várias coisas, emoções ruins e aquela coisa, né, negativa. Você se vê em um momento, em uma situação que talvez você vai vivenciar aquilo de novo. O seu subconsciente, a sua amígdala, ela quer sobreviver, ela não quer passar a dor novamente. O que ela faz para ela se proteger? Ela cria ansiedade, ela cria depressão, como se fosse uma barreira para não se frustrar novamente, tá? Só que ela continua ali alimentando aquela química, porque toda emoção é química, tá? Então ela continua aquele vício emocional. Então basicamente é isso. As memórias estão armazenadas no nosso corpo. Inclusive tem às vezes alguns exercícios que você pode fazer na parte de inteligência emocional, que você vai identificar talvez uma tensão, uma emoção que você tem ruim, que você consegue identificar ela no seu corpo. Então, eu já passei por isso, inclusive, estava com uma tensão nas costas, eu começava a pensar e buscar, e eu identifiquei qual que era a origem daquilo, qual que era a raiz daquilo. Ok, entendi, aqui eu vou para a solução com vocês, eu nem sei que horas são, deixa eu ver, tá tranquilo. Então, vamos lá, é isso que são as emoções, é isso que é o estresse. Vocês verem, uma coisa está relacionada à outra, não é algo simples. Emoção não é algo romantizado, como às vezes a gente vê nos filmes, tanto o show, a alegria. Então, a química na nossa mente, ela vai afetar tantas outras coisas, e isso eu gosto que essa abordagem holística, vamos dizer assim, que é do todo. Se você ficar em uma coisa específica, você vai deixar para trás aspectos importantes. E como que eu resolvo isso? Eu entendi que eu preciso gerenciar minha mente, eu tenho memórias ali, eu tenho emoções ruins que eu preciso ressignificar, eu quero usar de ferramentas, estratégias para me dar mais ânimo, para me dar mais alegria ou para me acalmar. Como que eu faço? Antes de falar da solução, eu quero falar sobre uma frase de Hipócrates. Ele é o pai da medicina moderna, tá? O que ele diz? É mais importante você conhecer a pessoa que tem a doença do que a doença que tem a pessoa. Por que isso quer dizer? A doença, na verdade, ela é só um efeito da pessoa. Então, quando você conhece a pessoa, você entende quem ela é, você entende as dores dela, você entende as memórias, os traumas, os bloqueios que ela tem, e aí você consegue entender a doença. Agora, o foco conhecer a pessoa e não a doença. E é a pessoa que a gente vai tratar e não a doença. Tratar a doença é tratar um sintoma e não a raiz, ok? E por que isso é importante? Porque eu volto a falar sobre a importância do autoconhecimento. Eu sempre falo, às vezes eu tento fugir, vou ser sincera com vocês, eu mesmo tentei fugir muitas vezes do autoconhecimento, né? Porque infelizmente ficou algo muito falado e as pessoas deixaram de dar a importância que ele tem, né? Autoconhecimento, todo mundo fala disso, mas quando as pessoas aplicam de fato, ou quando as pessoas sabem de fato o que é. Então, assim, autoconhecimento é você se conhecer, ok, mas como que eu me conheço? Como que é essa jornada? Será que você se conhece? Conhecer você não é só esse superficial, é algo muito mais profundo. Então, o primeiro ponto para você saber lidar com as suas emoções e gerenciar a sua mente e as emoções é você se conhecer. Porque você vai entender por que você tende a estar com raiva. Ou na hora que você quer reagir, está alimentando aquela raiva, por que você dá dessa maneira? Quando você se conhece, você consegue ter um pensamento mais crítico da situação. Você consegue absorver, entende, consegue identificar se tem alguma raiz e aquilo você consegue ter uma ação intencional da maneira que você quer e não ser levado pelo seu instinto, pelo sistema límbico, como eu falei. E o que acontece? 98% das pessoas estão alienadas. Não sei se você já ouviu esse dado, mas o que isso quer dizer? Elas estão vivendo no piloto automático. A pessoa, ela acorda, ela faz tudo a fazer, ela já tem a rotina certinha, toma banho, toma café, leva o filho na escola ou vai para a aula online, e aí trabalha o home office, isso e aquilo, paga conta à noite, faz isso e aquilo, faz janta e vai dormir. As pessoas, elas não estão parando para entender o porquê que elas estão fazendo o que elas estão fazendo.
Esse viver nesse piloto automático, você está na verdade sendo guiado pelas suas emoções, pelo sistema límbico, e você não está utilizando o seu poder de reflexão, de analisar e tomar uma decisão. E isso é algo que pode estar levando à ansiedade, tá? Porque o seu cérebro ele precisa trabalhar da maneira que ele foi feito para trabalhar. Quando você está sempre seguindo pelas emoções, como eu falei, e não está refletindo sobre aquilo e tomando uma ação em relação àquilo, você está danificando o seu cérebro, porque ele não está executando o que ele deveria estar executando. Então a importância aí de você se conhecer para que você consiga entender as emoções e gerenciar suas emoções e os seus pensamentos. E aí você vai começar a declarar coisas, a pensar coisas direcionadas àquilo que você deseja. Se você já estuda ou já viu algo de autoconhecimento, talvez você já tenha ouvido sobre isso, mas eu vou dar aqui algumas dicas em relação a essas coisas. E aqui, imagina se você pudesse escolher o estado de espírito que você quer. Imagina, você quer estar feliz, você pudesse assim estar feliz. Ou você quer um consolo, você poderia aí ter um consolo. Na verdade, você pode ter isso, tá? Vou ter que tirar esse papel, porque senão não vou enxergar por causa da luz. E eu vou falar mais sobre isso, que é a questão dos óleos essenciais, que eles vão trazer a emoção que você precisa. Mas antes disso, falando da solução. O que você vai fazer para gerenciar suas emoções, para cuidar das suas emoções, dos seus pensamentos e diminuir o estresse, que é o assunto aqui da live. Então, primeiro, conhecimento, entendi o episódio que aconteceu, eu preciso ressignificar aquele episódio, eu preciso dar um novo fim para aquilo. E no final, para você ressignificar, o que você precisa fazer é liberar perdão. Talvez você já tenha ouvido da importância do perdão. Se você não perdoa, você está carregando aquela pessoa com você. O perdão não é para a pessoa se ela merece ou não. O perdão é para que você seja livre daquela carga. Então, se na sua vida, algum episódio, algo que te aconteceu, você precisa liberar perdão, tá? Não só nessa questão que eu falei emocional, de você estar preso a essa pessoa, mas a falta de perdão vai aumentar a inflamação no seu corpo, no seu organismo, tá? E a inflamação alta vai aumentar dores e também afeta a capacidade de repouso celular. Então isso vai afetar todo o seu organismo e, como eu falei, pode trazer doenças lá na frente. Então pode ser que algumas pessoas estejam aí com alguns problemas de saúde por não liberarem perdão. Ariana, eu não consigo liberar perdão, eu não consigo trabalhar isso. Existe aí um processo, existe algo que você pode estar fazendo para te ajudar. Algumas dicas de que você pode fazer para liberar perdão, tá? Primeiro, uma coisa também, busque um mentor que ele vai saber te auxiliar nessa jornada. E se vocês quiserem também, eu estou à disposição para ajudar nisso, tá? Sobre como fazer todo esse processo, eu posso te ajudar. Mas de uma maneira mais intencional, como você pode fazer? Você pode usar os óleos essenciais, por exemplo, de manjericão, gengibre e cúrcuma, que é o turmeric. Por que esses óleos? Esses óleos eles vão diminuir a inflamação do seu corpo. Quando você diminui a inflamação, você fica mais feliz. E quando você está mais feliz, isso é mais fácil para você resolver as coisas que você precisa e, consequentemente, liberar perdão, tá? Então, esses óleos vão te ajudar em relação a isso. Só retomando, que eu não sei se ficou claro, como que os óleos essenciais vão ajudar nas emoções. Quando você inala o óleo essencial, você respira ele, aqui no nosso bulbo olfativo, você tem receptores olfativos, vão levar aquela mensagem para o seu cérebro, pro sistema límbico, e ele vai gerar aquela emoção que você quer que seja gerada, tá? Então, se você quer estar feliz, inale um óleo que vai trazer alegria, e ele vai te trazer alegria quase que instantaneamente, porque ele age rápido. Então é assim que ele trabalha na parte emocional, tá bom? E um outro óleo também que eu quero indicar para vocês, deixa eu ver aqui, ó, gengibre, só para vocês verem, ginger, tem aqui, depois se quiserem mais dicas eu passo para você. Um outro óleo que eu queria falar para vocês é esse aqui, que é o Forgive. No inglês, Forgive é perdão. Esse óleo ele vai te ajudar a liberar perdão, tá bom? Eu tenho usado, inclusive, os óleos essenciais de maneira intencional no meu processo de reprogramar aí as minhas memórias, os meus bloqueios. Quem sabe em breve, se vocês quiserem, se exponham aí nos comentários. Vocês querem uma live ou uma sequência de live, que é muito assunto, para falar sobre os óleos essenciais e todo esse processo aí para você fazer esses desbloqueios e reprogramação mental. E eu usei esses dias o Forgive para experimentar, e eu tenho experimentado, e depois eu trago para vocês aí os efeitos e resultados, tá? Mas o Forgive ele vai te ajudar a liberar perdão,
Vai ajudar também as pessoas que estão mais ansiosas, que têm dependência e a toxicidade emocional também, tá bom? Então, se você tem essas questões, pode utilizar esse óleo, que ele vai te fortalecer, ele vai potencializar, vai te ajudar a estar passando por esse processo. Então, você tem que ter uma ação, mas o óleo ele vai agir de uma outra maneira para potencializar. É como se fosse um empurrão a mais, tá? Outras dicas para você solucionar, para você lidar com a sua mente, emoções e estresse. Inteligência emocional. E aqui é o que eu falei. O que é inteligência emocional? É eu não agir pela reação. Aconteceu algo para mim, alguém me xingou, alguém falou mal de mim, alguém me criticou. É eu pegar aquilo e eu refletir sobre aquilo e não absorver. O que acontece? Quando a gente está sempre absorvendo, tudo que acontece a gente absorve, inclusive o nosso inconsciente. Tá? Só qual que é o problema? A gente vai juntando essas emoções tóxicas e que isso vai acabar prejudicando nossa saúde. Então, a gente pode escolher não absorver. Como que a gente faz isso? Entendendo primeiramente, como eu tô falando, entender esse processo e decidir. Então, alguém falou alguma coisa, se a gente começou a ter raiva, a hora que você já lembra, não, calma aí, é isso, não, você respira fundo, e aí você pode utilizar um óleo essencial, por exemplo, que vai te ajudar a acalmar. Aquele óleo vai produzir aquele sentimento de calma, e aí com a sua mente você vai falar, aquela pessoa só falou isso por conta disso, disso, disso. Cada um dá o que tem, é o melhor que a pessoa pode dar é isso, e eu não recebo, eu libero essa pessoa. Então você gerou uma emoção com óleo essencial e você usou a sua mente para falar algo contrário. E por que é importante você trazer a emoção? Porque as nossas memórias, elas são feitas pelo episódio, pelo episódio e a emoção que teve ali gerada e o significado. Então, quando você coloca uma emoção, aquilo vai potencializar aquela nova memória, tá? Então é assim que o óleo vai te ajudar, ele vai te ajudar a criar novas memórias e você vai começar a criar novas memórias de maneira intencional, tá bom? Essa é uma dica. Outra dica, praticar o amor próprio. Você se amar, você ver quem você é. Aqui a importância da autoimagem. Quando você não tem uma autoimagem sobre você, você não vê coisas boas em você, você sempre vive se criticando, isso vai aumentar a inflamação, isso vai diminuir os neurotransmissores que são bons, de amor, de alegria, de encorajamento, a dopamina, né, que é a energia de encorajamento, é isso aí. E prazer, esse que estava faltando. Então vai diminuir esses neurotransmissores, aumenta o estresse e isso vai aumentar dores e tudo mais que eu tenho falado aqui, essa sequência, sempre vai desencadear tudo isso. Então a gente precisa entender quem nós somos e desenvolver a nossa autoimagem, ressignificar a autoimagem. E a autoimagem é um dos principais bloqueios que a sociedade tem. O que é isso? As pessoas foram muito criticadas lá atrás, ou coisas que não deram certo, e ela começa a se achar que ela não é uma pessoa digna, que ela não merece, que ela não é capaz, que isso não é pra ela, enfim. E aí essa questão da autoimagem, a pessoa tá sempre se sabotando e alimentando esses neurotransmissores aí ruins, tá? Então, uma dica do que você pode fazer. Você vai todos os dias acordar, se você tem questão de autoimagem, você quer trabalhar a sua autoimagem. Quando você acorda, a primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar um papel ou um post-it, alguma coisa, você vai ter que anotar uma característica positiva sua, algo em você que você goste e que é algo positivo. É difícil, eu não sei, é uma só, eu tenho certeza que você vai achar. Você vai escrever nesse papel essa característica positiva, tá? E uma dica para você trazer essa parte emocional, o óleo de tangerina, é um dos mais simples para você estar utilizando. Os cítricos, de uma maneira geral, vai melhorar o humor, tá? Então, se você quer alegria, você quer se sentir mais edificado, você pode usar um cítrico. E o tangerina vai ajudar na produção de ocitocina, que é o hormônio do amor. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar uma gotinha na palma da sua mão, você vai escrever no papel aquela característica positiva, você vai esfregar uma mão na outra e você vai inalar, respirar esse óleo. Você vai pode ficar respirando de olho fechado, tá? Respirar de olho fechado isso aqui e visualizar aquela característica positiva e você vai declarar. Então, se você tá, por exemplo, eu sou corajosa, por exemplo. Você vai lá, você vai se imaginar em momentos e você tendo atos de coragem, tá? Imagina situações, visualiza, porque o nosso cérebro não distingue o que é real e o que é imaginário.
Então, se você está imaginando aquele ato de coragem de chegar e falar com alguém, por exemplo, para o seu cérebro aquilo é real. E você vai falar, eu sou uma pessoa corajosa, eu sou corajosa. E inalando esse óleo, essa emoção que esse óleo vai trazer, que vai aumentar a ocitocina, vai trazer a questão do amor, vai ajudar a concretizar aquela nova memória. E aí você criou uma nova memória de que você é corajosa e numa emoção boa. E aí toda vez que você tiver durante o seu dia alguma coisa acontecer, você vai lembrar daquilo. Não, eu sou corajosa, eu consigo, eu posso. E você vai estar pensando nisso ao decorrer do dia. No segundo dia, você vai pensar numa segunda característica, ok? Uma coisa diferente, mais uma. E você vai repetir isso por 30 dias. Então no final você vai ter 30 características positivas sua, uma por dia, você usando um óleo cítrico como tangerina. Isso vai ajudar a concretizar aquela memória e você vai começar a reprogramar, a reconfigurar a sua autoimagem, ok? As crenças que você tem a seu respeito. Então aqui, como que você forma uma imagem, uma crença? Pelo tudo que você vê, por tudo que você ouve, por tudo que você sente de sensação, tá? Que aqui entra as emoções. Normalmente a inteligência emocional trabalha esses dois pontos, tá? Que a gente chama de VAS, visão, audição e sentimento. Só que aqui eu tô trazendo um diferencial para vocês, que é o olfato. Por quê? O olfato ele é 1000 vezes mais sensível ou mais aguçado, vamos dizer assim, que os outros sentidos. Então você vai usar a visão, visualizando com a sua mente. A audição você vai falar e aqui você está declarando e ouvindo o que você está falando. Esse sentimento que você está gerando com o óleo essencial, que através do olfato, vai estar potencializando o sentimento. Aqui você fechou tudo isso, todos esses sentimentos. Você criou uma nova memória. Talvez está num momento difícil, um momento triste que você pode fazer. Tem óleos que vão te trazer consolo, que vão te ajudar a acalmar a mente. Então você vai trabalhar essas ferramentas usando esses óleos essenciais para, como eu falei, potencializar a memória, tá bom? Então fica uma dica de como você utilizar aí os óleos essenciais junto com essas ferramentas, aí, essas técnicas, vamos dizer assim, do autoconhecimento para você formar novas memórias sobre a sua autoimagem. E acho que é isso que eu tinha aqui para vocês. Tinha muito mais assunto para eu trazer, muito mais coisa, não dá para levar muito, eu já trouxe muito conteúdo técnico aqui, mas talvez fica para uma outra live sobre esses assuntos. Dicas aí de como vocês podem utilizar tudo isso no seu dia a dia para lidar com os desafios, tá bom? E só para finalizar, mais uma dica de óleo essencial que ele é muito indicado para a parte emocional, principalmente para ansiedade, estresse, coisa assim, é o Balance, tá? Balance, ele é um blend, é uma mistura de óleos, ele vai contribuir com ansiedade, estresse, depressão, ele vai te ajudar a aterrar, tá? A você centrar. Ele contribui quando você tem muitas alterações de humor e estresse e também momentos de ira, raiva, medo, luto e traumas, tá? Então, se você está com algum desses momentos, você pode utilizar o Balance. E toda vez que você for utilizar um óleo essencial para essa questão emocional, ele sozinho já vai funcionar, ok? Porque ele vai agir lá nas suas emoções. Mas se você quer ter uma mudança assim, a longo prazo, junte essas duas coisas para que você possa reformular, reconfigurar as suas memórias, ressignificar todas elas. Faça aí, essas dicas que eu dei são sobre as memórias do dia a dia. Aconteceu algo, a gente está sempre formando novas memórias. Então eu utilizo os óleos no dia a dia, criando novas memórias. E Ariana, o que eu faço com as memórias do passado? Aí você vai precisar, como eu falei, do autoconhecimento, identificar o episódio e ali trabalhar, que você tem algumas técnicas que eu posso explicar para você, como por exemplo, gerar a ira, para que aquilo abra um espaço ali no seu subconsciente para que você possa liberar o perdão, como eu falei. E aí você pode utilizar o óleo essencial para estar ajudando nessa cicatrização aí, também nessa nova emoção, nesse novo significado que você deu para aquela memória lá do passado. Como no filme aí, Divertidamente, se vocês assistirem, vocês vão ver um pouquinho mais como que isso funciona de uma maneira mais lúdica, vamos dizer assim, tá bom? Tô vendo aí o comentário de vocês. Se tiverem alguma dúvida, alguma dica, vocês podem pôr no comentário. Se vocês quiserem alguma dica, também eu estou no direct para estar auxiliando vocês em todo esse processo, tá? Seja no autoconhecimento, seja nas dicas aí do que você pode fazer no dia a dia e dos óleos essenciais para você potencializar isso aí. Então, ontem na live nós falamos dos fundamentos para uma boa saúde.
Hoje a gente falou do sono, estresse e a gerenciar as emoções. Amanhã eu vou falar sobre a saúde da mulher, ok? Algumas questões aí do nosso universo feminino e alguns óleos essenciais também que vão contribuir com isso, inclusive problemas aí, sintomas que as mulheres têm, tá bom? E lembrando que quinta é controle de peso e na sexta, dores. Então é isso, eu vou deixar essa live gravada, caso vocês quiserem assistir novamente ou encaminhar para alguém que esteja precisando aí aprender algumas dicas sobre gerenciar as emoções. Eu acho que isso todo mundo tá precisando, né? Como eu falei no início. Mas enfim, essas são as dicas que eu tinha para hoje. Muito boa live. Obrigada pela presença de todos vocês. Espero sempre poder contribuir com vocês, trazer algo novo, algo diferente. Eu tenho buscado pegar tudo que eu tenho estudado há anos e juntar as coisas e trazer numa nova abordagem, numa nova linguagem, potencializando tudo isso, tá bom? Então eu espero que vocês estejam aí aproveitando esse conteúdo, porque eu tô aqui, o meu foco de fato é fazer diferença na sua vida, para trazer aí ferramentas que vão contribuir com o emocional de vocês, com o resultado de vocês. Então é isso, muito obrigada de verdade pela presença de todos. Amanhã eu vou estar aqui novamente, no mesmo lugar, mas qualquer coisa aí, solução no direct, tá bom? Deus abençoe vocês, uma boa noite de sono, pratique as dicas lá que eu dei da higiene do sono, minimizar a luz, ler algo mais tranquilo antes de dormir, evitar a cafeína e todas as dicas que eu dei. Como eu falei, priorize o seu sono, que é fundamental para a sua saúde mental, emocional e física, tá bom? Fiquem com Deus, até amanhã.